Nelson, eu queria, obviamente, começar fazendo essa pergunta para você. Sim. Quão importante é pregar esse livro antigo por uma igreja contemporânea? Porque a mensagem é a mensagem de Deus, é a mensagem do coração de Deus. Então, sendo a mensagem de Deus, ela sempre é atual. A gente não precisa atualizar a palavra, né? Exatamente. Ela sempre é atual. Nos nossos dias, nós vivemos um tempo em que nós somos frutos, eu digo nós, a sociedade ocidental, pós-moderna, pós-verdade, né? Nós somos fruto do iluminismo, fruto do final do século XVIII e de pastores teólogos influenciados pela filosofia iluminista que começaram a conceber um calhamaço de teologia, de filosofia que vão contrária à palavra de Deus e, por consequente a isso, negar as Escrituras como inspiração, como palavra de Deus inerrante, suficiente, autoritativa, não é? Mas, graças a Deus, o Deus de Jonas é o Deus da igreja, é o Deus do seu povo, que de maneira soberana ele continua atuando, assim como atuou no tempo de Jonas, continua atuando nos nossos dias. E ele levanta então homens, pessoas então que são fiéis a ele e querem então voltar às Escrituras. Então existem hoje nos nossos dias pessoas que têm sido levantadas por Deus para nos trazer as Escrituras de volta que o pessoal do século XVIII e XIX tiraram, inclusive de muitas igrejas. Não é? Então, nós fazemos parte, nós somos uma pequena parte aí de um movimento global de retorno às Escrituras. Nós queremos, então, voltar à suficiência das Escrituras, ouvir o que a palavra de Deus, toda ela, não só parte, não só aquilo que a gente concorda, mas aquilo também que nos confronta, ouvir como palavra de Deus. E o livro de Jonas faz exatamente isso, ele nos confronta do começo ao final. Deus confrontou o profeta Jonas, mas através dele confrontou toda a nação, e através da nação continua confrontando os seus leitores ao longo da história e continua confrontando a nós ainda hoje, né? Nos confrontando, nos levando a entender qual é o seu coração. Então, e é surpreendente esse coração revelado, esse coração de Deus revelado em Jonas, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, Nelson, uma coisa mais básica possível é, se Jonas é um livro da Bíblia, ou seja, não é se, né? Sendo Jonas um livro da Bíblia, sim. uma vez que, ele deve ser pregado para a igreja em todos os tempos, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Mas existem algumas pessoas que elas vão olhar e falar assim, ok, eu acredito nisso, mas como é que eu vou entender a mensagem que foi dita lá, aquilo que foi vivido por Jonas, e depois o Espírito Santo, inspirando Jonas, conduziu ele a registrar qual o significado disso para a igreja de hoje? Que passos eu tomo para poder entender essa mensagem para hoje? Acho que essa pergunta ela é fundamental. Nós temos, eu mencionei aqui o iluminismo do século XVIII, XIX, não por acaso, porque um dos frutos desse movimento foi a hermenêutica, uma hermenêutica subjetivista. Hermenêutica, basicamente o quê? Uma forma de interpretar a Bíblia. Uma forma de interpretar a Bíblia subjetivista. O que é isso? É desconsiderar o autor original, a intenção do autor original, e simplesmente importar para o texto o que eu quero que ele diga. Então, eu digo uma coisa de Jonas, o pastor diz outra coisa de Jonas, e você diz uma outra coisa a respeito de Jonas, e nós três estamos certos. Isso é a concepção aí pós-verdade que nós vivemos. Ou seja, não tem uma verdade objetiva. O texto fala aquilo que eu sinto, que eu quero que ele naquele fale, momento, que eu sinto, não é mesmo? Não é? A gente, então, por conta disso, a gente ouve até alguns pastores e líderes dizer: eu já preguei 500 vezes
no texto de Jonas e foram 500 vezes diferentes. Como assim? Ou seja, o reverendo Fernando até falou isso recentemente, né? Pastor Podem ser até, desculpa, Claro. pode ser até 500 aplicações diferentes, né? A gente pode, por conta dos públicos, tal, etc. Mas 500 mensagens diferentes, tem alguma coisa errada nisso. O pastor Fernando falou isso recentemente numa situação que nós estávamos juntos, e ele falou assim, é porque sempre que eu prego o texto, eu posso pregar o mesmo texto no mesmo dia, mas eu prego diferente. Isso não quer dizer que prega outra mensagem, não é, pastor? Exatamente. Não, eu vou ler Palavras de novo, interpretar diferente. A forma como a gente aplica, o momento que está. ênfases. A gente, de repente, não está lendo um sermão totalmente escrito, então algumas ênfases vão mais para num momento, outras ênfases em outro momento do mesmo texto. Não é assim, pastor? E aquilo que nós sabemos, acho que qualquer pastor aplicado na veracidade das Escrituras, ela sabe que tem um centro, tem um tema que vai por todas as Escrituras, seja a ideia do cordão de ouro, seja o que for, ideias que estão lá. Por exemplo, né, nós podemos até brincar assim, o que é o personagem principal do livro de Jonas? Afinal, é o peixe? É o verme da boboreira? Ou é o próprio Jonas? Ou é Nínive? Ou é o barco? Então, mas não, nós temos uma mensagem e essa mensagem que tem que ser revelada, porque essa é a nossa obrigação, ser fiéis. Eu lembro sempre de uma fotografia que eu vi de um púlpito de uma igreja nos Estados Unidos, e no púlpito, esculpido no púlpito, está escrito assim: pastor, queremos que o senhor seja fiel. Uau. Então, quando qualquer pastor que subia aquele púlpito, inclusive o pastor da própria igreja, quando punha a Bíblia, a lembrança lá, eu tenho que ser fiel. Então, é isso que nós temos. Agora, é claro, ilustrações, vem ênfases, nós damos, aplicações são diferentes, mas nós nunca podemos fugir do principal, e é evidente. Eu gosto de sempre resumir, na verdade, ou mesmo pregando, ensinando a igreja, e muitas vezes o privilégio de ensinar com o pregue a palavra, né? Eu gosto de começar olhando para o texto de Jonas, uma vez que é o primeiro módulo que nós lecionamos, e a gente fala muito sobre personagens, lembrando de algo que eu aprendi com um pastor lá na Inglaterra chamado David Jackman, né? Que ele diz: a Bíblia é a palavra de Deus, revelando a Deus para a glória de Deus. Né? Então, Nelson... Isso parece muito óbvio, Lugero. Acontece que nós temos pressupostos secularizados que a gente não chega nessa obviedade. Se você escreve um texto, um bilhete para sua esposa, você não vai querer que ela interprete de qualquer jeito. Você não vai querer que ela interprete de acordo com a cabeça dela. Não é? Você vai se esforçar nesse texto de tal maneira que ele seja claro o suficiente para que ela, ao interpretar, ela interprete a intenção que você teve ao escrever o que escreveu. Não é? Seja num bilhete carinhoso para sua esposa, seja se desculpando com ela de alguma coisa, ou até mesmo instruindo os nossos filhos. Texto, né, vindo para cá, não é, de Atibaia para cá, a gente vê as placas. Né, você lê lá uma placa, tem uma intenção objetiva naquilo lá. Não é, se você vê uma placa lá, cuidado, depressão na pista, você não vai pensar, puxa, tem gente deprimida lá na pista. As pessoas estão tristes, né? Desoladas no meio da pista. Não, tem uma intenção para aquilo lá. Agora, por que a gente vai para as Escrituras e aborda de maneira diferente, e lê de maneira diferente, de qualquer maneira? Não. A gente tem que pensar, e isso é extremamente importante. Nós temos o texto ele é sagrado, ele é inspirado por Deus. Então Deus teve uma intenção ao inspirar os autores para escrever o que Ele queria que eles escrevessem. Né? Então a minha tarefa como intérprete das Escrituras, como estudioso das Escrituras, como chefe da minha casa, né? Talvez o pessoal que está nos assistindo, uma esposa ensinando seus filhos pequenos, a minha tarefa é descobrir o que o texto realmente quer dizer para mim.